Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medo. Do que você tem medo? Qual é aquela coisa, situação, história, bicho que te deixa aterrorizado, que você não consegue enfrentar? Você fica paralisado e não consegue ser quem você é. O medo, primeira coisa que a gente poderia dizer aqui para já nos libertar dele, não é ruim ter medo. O medo ele é algo necessário, é algo natural, é algo inventado, projetado dentro de nós. Primeiro para nos manter vivos. Então o medo, toda vez que nós sentimos, ele é uma defesa do nosso próprio corpo, do nosso cérebro, para que a gente possa se manter vivo. O medo, ele está intimamente associado às nossas experiências. E depois nós podemos até gravar outro vídeo falando do surgimento da raiz dos medos. Mas nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre a reação que ele causa em nós e por que ficamos paralisados. O medo ativa uma glândula no nosso cérebro chamada amígdala, e é a amígdala que é responsável pelo mecanismo de luta ou de fuga no nosso corpo. Toda vez que nós sentimos medo, nós temos vontade de ou correr, ou de bater, lutar ou brigar. Isso joga cortisol, adrenalina, uma série de reações químicas e hormonais no nosso corpo, e é por isso que a gente fica acelerado ou fica paralisado. Tudo isso é para nos proteger. Quando estávamos lá na selva, vivendo nas cavernas, por exemplo, a amígdala agia de forma muito forte para que a gente pudesse correr de um perigo, do fogo, da chuva, de um animal. Hoje não estamos mais assim, mas o medo continua presente dentro de nós. Então é isso que acontece dentro de você quando você tem medo. É por isso que você fica paralisado, não se sinta culpado. Há uma reação química, física, e que altera quem você é naquele momento. Depois de um tempo você passa até a ter, muitas vezes, vergonha de ter sentido medo daquilo. Mas o medo não é racional, ele é inconsciente, e o consciente sobrepõe ao racional, e então não se sinta culpado de forma alguma. A questão que a gente poderia perguntar aqui para poder sair um pouquinho do medo é: por que é que você analisa aquela situação de forma tão grande? Por que é que aquilo representa perigo para você? Isso é uma reflexão muito profunda, né? E que nós vamos ter que gravar outro vídeo depois para falar sobre isso. Mas procure olhar o que aquilo representa e se ele realmente pode causar algum dano, algum mal para você. Seja medo de barata, medo de avião, medo do seu chefe. Existe de fato algum perigo? Tenta racionalizar. Tenta trazer para a razão se aquilo realmente é um perigo ou se você não está supervalorizando aquilo. Assim você vai já começar a questionar o seu inconsciente e ao longo do tempo a razão vai tomar conta do controle das coisas aí, e você vai conseguir não ter mais tanto medo. A segunda dica que eu daria é: trabalhe muito a sua fé. Em que você confia? Em que você acredita? Onde está a sua esperança? Há um exemplo, Davi, rei de Israel. Ele era um menino, e enquanto menino ele era um pastor de ovelhas muito simples, mas em determinado momento uma tribo de outro lugar desafiou o exército de Israel e apresentou um gigante, um homem de na época quase 3 metros de altura, e disse: olha, quem aí pode, dentro do exército de Israel, vencer esse meu soldado, esse meu gigante, que era treinado em guerra e era muito grande? Ninguém se dispôs. O único que se dispôs foi Davi. E Davi, aí nós podemos trabalhar muito essa questão do medo, porque ele só se dispôs porque ele não teve medo. Tinha soldados treinados, pessoas preparadas para enfrentar o gigante, mas ninguém quis porque tiveram medo. Davi não olhou para o tamanho do gigante, mas ele olhou para o tamanho das suas habilidades e principalmente o tamanho daquilo que ele acreditava. No caso, ele tinha uma fé muito grande em Deus, e ele sabia que o que ele se dispusesse a fazer, ele ia conseguir. Em que você confia? Em que você confia para enfrentar esse gigante que existe aí dentro de você? Se você tiver essa resposta, você vai conseguir enfrentar qualquer coisa. Um grande dia para você. Fique bem.